Fala pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês em dois vídeos situações distintas aqui para determinação do ângulo horizontal horário para a realização de locação em função dos azimuths dos alinhamentos envolvidos. Então, nos casos apresentados aqui, tá? Eu tenho as seguintes situações. No primeiro, eu tenho a direção aqui, olha só, do norte, tá? Aqui minha estação, aqui meu ponto de referência, vou chamar de ref, tá? E o meu ponto a ser locado, vou colocar L. Então, ponto a ser locado, ponto de referência, beleza? Nessa situação aqui, qual o ângulo que eu quero encontrar? Eu quero encontrar este ângulo horizontal horário aqui, olha só, origem, eu vou zerar na referência e quero medir esse ângulo horizontal horário, tá certo? Então, eu quero esse ângulo daqui, ó. O que eu tenho? Como eu tenho as coordenadas dos vértices aqui, da estação, onde eu coloquei o aparelho, da ref e do ponto L, eu consigo calcular os azimuths. Então, os azimuths calculados em função das coordenadas, tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o azimuth da estação para referência e o azimuth da estação para o ponto a ser locado. Como que eu calculei esse azimuth? Eu tenho as coordenadas, tá? XY do ponto E1, XY do ponto L a ser locado, e eu tenho XY do ponto de referência. Então, eu consigo calcular os azimuths desses alinhamentos. Então, o azimuth, por exemplo, aqui do E para o ref, e aqui o azimuth do E para o L. Tá? Eu consigo calcular esses azimuths. Como que eu determino esse ângulo horizontal horário aqui? Olha, vou chamar de alfa. Então, este alfa, tá? Este alfa vai ser o que? Vou começar pela ref, que é a ré. Estação L. Então, olha só. Ângulo alfa, ref, estação L. Ref, estação L. Tá? O vértice aqui é o vértice E, onde eu estou instalado com o aparelho instalado. Então, vai ser o seguinte, olha. Eu vou fazer, se eu fizer aqui, olha só, o azimuth de E para L, que é esse azimuth aqui, ó, azimuth de E para L, ó. E para L, menos o azimuth de E para ref, menos o azimuth de E para ref, tá? Repare que este azimuth aqui, olha só, menos este, o valor da positivo, tá? Da positivo, o ângulo horizontal horário à direita. Então, você, né, com o teodolito, a própria estação total, você vai pegar o ponto de referência aqui, ó, e a estação total vai fornecer esse valor angular, por exemplo, tá? Já com o teodolito, você vai ter as coordenadas, você vai zerar aqui na referência e vai fazer a pontaria no L com esse valor angular que você vai determinar. Então, repare que esta diferença aqui, olha só, foi maior que zero. Então, se for maior que zero, eu não tive que fazer nada, já é o ângulo, tá, horizontal horário procurado a partir da referência. Então, o ângulo, ele parte aqui desse alinhamento, ó, e ref, o alinhamento de referência, tá certo? No segundo caso, eu tenho o seguinte, ó, mais uma vez aqui eu tenho a direção do norte, tá? Eu tenho aqui a estação. Agora, em vez de colocar aqui o ângulo, né, o ponto a ser locado à direita do ponto de referência, eu vou colocar à esquerda. Então, eu vou colocar aqui, ó, L1, no caso L, tá? E aqui ref. Então, eu quero locar este ponto L aqui, ó. E eu, a partir de qual alinhamento de referência? E ref. E ref. Tá? Eu tenho esse alinhamento de referência. Qual é o ângulo horizontal procurado? O ângulo horizontal
procurado, olha só, é horário, é ó, origem na ref até o hélio, tá? Repare que é o ângulo horizontal horário com origem na referência, ó, origem na referência. Quais os azimuts que eu tenho? Eu tenho o azimute E para L, ou seja, que é o ponto a ser locado, e eu tenho, então, azimute de E para L, e eu tenho o azimute, olha só, de E para ref, o azimute de E para ref. Como que eu sei o azimute? Calculado em função das coordenadas. Então, os azimutes calculado aqui em função de x e y, tá certo? Então, veja, eu quero o ângulo, olha só, alfa, ref. Por que ref? Porque eu vou zerar o aparelho na ré, na referência, né? O ponto de referência vai ser a ré, tá? Você vai zerar o equipamento na ref. Vou fazer o que? Ref, estação, vante. Qual que é a vante? É o ponto a ser locado. Vai ser igual o que? O azimute da EL menos o azimute EREF, tá? Então, olha, o azimute EL menos o azimute EREF dá este valor o que? Olha só, negativo, tá? Negativo. Dá este valor negativo. Então, o que você vai ter que fazer? Olha só, quando eu pegar esse valor aqui for menor que zero, eu vou somar 360 graus. Como esse valor aqui deu negativo, como eu quero o valor positivo, eu tenho que somar 360 graus, olha só. Então, o ângulo horário, neste caso, vai ser o que? Alfa, ref, e L vai ser igual ao que? O azimute de E para L menos o azimute de E para ref mais 360 graus. Por quê? Porque a origem do ângulo tem que ser na ref, na referência. Repara o seguinte, deu negativo. Se eu colocasse esse ângulo negativo aqui com origem na ref, olha só, eu estaria medindo um ângulo anti-horário. Anti-horário, não é, eu quero um ângulo horário. Então, por isso eu tenho que somar 360 graus. Repare o seguinte, que esses ângulos, tá, eles são, se eu pegar aqui, a diferença mais 360 graus, eu vejo que eles são replementares, tá certo? Então a soma desses resultados aqui, olha só, tem que ser 360 graus, né? Então este daqui mais este daqui tem que ser igual a 360 graus. Então, quando a diferença do azimute, né, for negativo, você vai ter que somar 360 graus. Repare que aqui eu peguei o azimute estação L. Então azimute, vou colocar aqui, envolvendo o ponto a ser locado, estação, ponto a ser locado, menos o azimute da estação para a referência, tá? Estação, ponto a ser locado, menos o azimute da referência. Se essa diferença aqui for maior que zero, o ângulo retornado já é o ângulo que eu estou procurando para a execução da locação. E aqui a diferença for menor que zero, o ângulo procurado vai ter que ser esse valor angular encontrado, né, pegando o azimute do ponto a ser locado menos o azimute do alinhamento do ponto de referência, né, azimute do ponto a ser locado, não, do azimute da estação ao ponto a ser locado, porque o azimute sempre é do alinhamento, nunca do ponto, tá certo? Eu vou ter que somar 360 graus como
eu fiz aqui. Então no próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, repare que o ponto de referência e o ponto a ser locado, eles estão à direita do norte. Então no próximo vídeo eu vou fazer com os pontos de referência e a ser locado, a serem locados à esquerda da direção do norte. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Um abraço, até mais, obrigado.